Olha, o momento é de pura sinceridade com o torcedor bicolor. A realidade do Paysandu hoje não permite mais passar pano, nem fazer vista grossa. O próximo compromisso contra a Ferroviária, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, vai muito além de apenas mais um jogo da Série C. É uma partida que carrega o peso de uma temporada desastrosa e de um elenco claramente rachado. E se ainda existe um resquício de dignidade nesse grupo, é agora ou nunca para mostrar. Segunda-feira, às 7h30 da noite, o Papão entra em campo, mas o que estará em jogo não são mais pontos ou classificação, é a honra. Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. E é uma ausência pesada. No clássico, ele foi um dos poucos que jogou com vontade. Junto com Maurício Antônio e Garcês, foi destaque. Aliás, Garcês mesmo baleado, com uma perna só, ainda teve personalidade para marcar um gol. É disso que o torcedor gosta, é disso que o Paysandu precisa, jogador comprometido, que entra em campo com sangue nos olhos, não para passear. Só que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria. O elenco atual do Papão tem muitos nomes que já deixaram claro, dentro e fora de campo, que não tem mais clima para seguir. O ambiente nos bastidores está podre. O vestiário virou um campo minado, com divisões, vaidades, e uma falta de união que já não se esconde de ninguém. Tá escancarado. Tem jogador que, nitidamente, não veste a camisa do clube com orgulho. E a diretoria finge que não vê. E nesse balaio todo, o nome do Rossi virou símbolo de tudo que deu errado. Jogador que chegou com status de ídolo, com discurso de torcedor apaixonado, mas que na prática não entregou absolutamente nada. Começou o ano até que bem no Parazão, mas depois sumiu, viveu no departamento médico, acumulou polêmicas e agora, ao que tudo indica, não tem nenhum tipo de relação saudável com o elenco. Dentro do clube, a conversa é uma só: Rossi não tem clima na Curuzu. Não é querido pelo grupo, não agrega, e ainda tem postura que irrita quem tá lá todo dia ralando. E o pior, ele parece não fazer questão de mudar essa imagem. Na coletiva, o técnico Márcio Fernandes tentou amenizar, jogou para debaixo do tapete dizendo que não usar o Rossi foi opção técnica. Mas todo mundo sabe ler nas entrelinhas. Quando o técnico diz isso, sem dar qualquer justificativa tática concreta, é só um recado de que a decisão vai além do campo. E vamos falar a real, se ainda existe alguma dignidade no Rossi como torcedor, como ele tanto se diz, a atitude mais honesta seria pedir para sair. O Paysandu não deve salários, não tem pendência com ele. Então por que continuar forçando uma permanência que só atrapalha? A torcida tá decepcionada. A temporada do Rossi em 2025 foi um fiasco. Se era para deixar saudade, ele fez o oposto. Virou sinônimo de frustração. Mas não é só ele. Thiago Heleno também chegou com a missão de ser o líder do elenco, o xerife da defesa, o cara experiente que traria ordem no caos. Só que ficou na promessa. Não se impôs, não assumiu protagonismo fora de campo, e também parece ter percebido que o barco já estava afundando. Alguns dizem que se machucou, outros que simplesmente desistiu. Ninguém fala com clareza. O clube não divulga boletins médicos, e tudo fica envolto em especulação. Mas o fato é que o torcedor esperava bem mais. E não viu. Outro caso emblemático é o do zagueiro Novito. Até hoje, ninguém entendeu o motivo do afastamento. Disseram que ele estava machucado, mas ninguém sabe há quanto tempo, nem qual foi a lesão. Márcio Fernandes mencionou na coletiva que era uma questão física, mas foi vago. E como não há boletins médicos, a dúvida paira: será que foi contusão mesmo? Ou será que tem problema interno, desses que a diretoria prefere esconder? Por que dizer que o Novito ficou de fora por deficiência técnica beira o absurdo? Ele foi, disparado, um dos melhores zagueiros do elenco. A defesa com ele, Thalisson, Thiago Heleno e Maurício Antônio foi uma das poucas coisas que funcionaram minimamente durante o campeonato. Então, algo não bate. E é aí que entra a desconfiança da torcida. Porque se o cara tá bem, tá jogando bem, e mesmo assim é deixado de lado, tem caroço nesse angu. Pode ser escolha do treinador, pode ser birra, pode ser briga interna,
mas o Paysandu não pode mais se dar ao luxo de perder jogador útil por picuinha. Aliás, vamos falar do clássico? Aquele jogo foi a prova de que, mesmo num cenário desolador, dá para ter entrega. O time entrou com muitos desfalques, muita gente fora, mas os que jogaram mostraram vontade. Não foi um primor técnico, longe disso, mas teve raça, teve suor. E isso, nesse momento, vale muito mais do que tática. A torcida saiu do Mangueirão triste, claro, mas não com vergonha. E isso já é um avanço, considerando que tem sido o ano. Agora, quando o time começa a mexer e entram jogadores como Carlos Eduardo ou Vinícius Faria, o nível despenca. A diferença de qualidade é gritante. Não dá para competir com elenco fraco e banco mais fraco ainda. A verdade é essa, tem muita gente nesse grupo que não tem a menor condição de vestir a camisa do Paysandu. E isso precisa ser dito com todas as letras. Jogador sem qualidade, sem comprometimento, não pode fazer parte de um elenco que sonha em voltar à Série B. E falando em reformulação, é impossível não citar o nome do presidente Roger Aguilera. A gestão dele tem sido, no mínimo, equivocada. Ele apareceu em entrevista logo após o clássico e disse que já pensa em 2026. Ótimo! Mas a verdade é que esse planejamento já deveria estar em andamento desde antes. Foi o que a torcida pediu, o que muita gente gritou aos quatro ventos. Planejar para a próxima temporada não é discurso pós-queda. É a obrigação de quem já viu o buraco se aproximando faz tempo. O Paysandu precisa ser reconstruído. Não é exagero, é necessidade. O elenco precisa de uma limpa. E quando a gente fala em quem deve sair, a lista é longa. Mas quando perguntam quem deve ficar, aí é que complica. São poucos os nomes que realmente merecem permanecer. Maurício Antônio, esse sim mostrou regularidade. Thalisson, se o Coritiba não pedir de volta, também. Novito, claro, desde que a situação dele seja esclarecida. O garoto Luca, da base, merece mais chances. Edilson, talvez como reserva. Reverson? Se sair, não fará falta. No meio de campo, pode mandar quase todo mundo embora. Só Vilela, que está se recuperando de lesão, tem crédito. O resto, de Ronaldo Henrique a Denner, passando por Ramon Vinícius e Carlos Eduardo, já deu o que tinha que dar. E o ataque? Só Garcês. O resto não tem condição. Peterson, Marcelinho, Wendel Júnior, todos precisam procurar novos ares. Chega de insistir com jogador que não entrega. Diogo Oliveira ainda é um ponto de interrogação. Começou bem, mas depois sumiu. Dizem que se machucou, mas, de novo, sem boletim médico, tudo vira mistério. Se não quiser mais jogar, melhor ser transparente. O torcedor entende muito mais a honestidade do que o silêncio. Goleiro? Ficam Matheus e Gabriel. Não são craques, mas não comprometem. Melhor manter quem já conhece o clube do que sair por aí contratando goleiro meia-boca. O histórico do Paysandu com goleiros é um drama à parte. Poucos realmente deixaram saudade. Então, manter quem segura a bronca já é lucro. O fato é que o Paysandu vai disputar a Série C com um orçamento muito menor. A cota da Série B, que era de 14 milhões, vai despencar para menos de 1,5 milhão. É quase nada. Vai precisar de criatividade, de apoio do torcedor, de bilheteria, de quem realmente ama o clube. Porque quem torce de verdade, não abandona. A Fiel já provou isso. Foi ao Mangueirão, apoiou até o fim, mesmo sabendo do cenário desastroso. E isso, meus amigos, é o que mantém esse clube vivo. Chegou a hora de falar a real com quem realmente se importa com o Paysandu, o torcedor de verdade, que sofre, que chora, que vibra, mas que não abandona. A situação do clube hoje é o reflexo de uma sucessão de erros que se arrastam há muito tempo, e que culminaram numa temporada marcada por decepção, instabilidade e um elenco que nunca se encontrou como grupo. É impossível olhar para o que aconteceu em 2025 e não enxergar que algo está muito errado no futebol do Papão. A queda para a Série C não foi um acidente. Foi a consequência direta de má gestão,
contratações erradas, falta de critério e, acima de tudo, ausência de comando firme. O presidente Roger Aguilera, que muitos ainda tentam defender, precisa entender que comandar um clube como o Paysandu exige muito mais do que entrevistas com discurso pronto e promessas jogadas ao vento. Não é sobre dar satisfação à imprensa. É sobre ter atitude, tomar decisões firmes e começar, de uma vez por todas, a construir algo sólido. E para isso, não basta dizer que vai planejar. Tem que começar agora. Ontem já era tarde. O elenco atual precisa ser desmontado com urgência. Não dá para insistir num grupo que se mostrou fraco tecnicamente, rachado internamente e emocionalmente instável. A reconstrução do clube começa por aí. E é preciso coragem para fazer isso. Cortar na carne, romper com o que não funcionou e montar uma base de verdade, com jogadores comprometidos, com perfil de Série C, com vontade de crescer junto com o clube. A torcida tá cansada de ver jogador que se arrasta em campo, que usa o Paysandu como trampolim ou que chega com salário alto e atuações apagadas. Chega disso. O torcedor quer raça, quer entrega, quer ver um time que represente a camisa pesada que carrega. E se não for para isso, nem venha. O clube não pode mais errar em contratações. Não pode mais apostar em jogadores que vêm só para completar elenco, que não têm identidade com a história do time ou que não aguentam a pressão da Curuzu. E se a gente for falar em pressão, ninguém sente mais do que o torcedor. Porque enquanto muitos jogadores já estão pensando em suas próximas transferências, enquanto parte da diretoria finge que ainda tem controle da situação, o torcedor é quem permanece. É ele quem paga ingresso, quem acompanha os jogos, quem discute na mesa do bar, quem compra camisa, quem defende o clube até nas piores fases. E ele não aguenta mais ser desrespeitado. A paciência se esgotou. O apoio vai continuar, como sempre, mas a cobrança também vai subir de tom. Porque se não for o torcedor a exigir mudança, quem vai ser? O Paysandu precisa de gente com coragem. Dentro e fora de campo. E se a atual diretoria não for capaz de liderar essa transição, que tenha a humildade de ouvir quem ama o clube de verdade. Existem grandes nomes ligados ao Paysandu, empresários, ex-jogadores, torcedores influentes, gente com dinheiro e, mais importante, com amor de verdade pelo clube. Esses precisam aparecer. Não é hora de vaidade, de briga política, de querer palco. É hora de união. Hora de salvar o papão da mediocridade em que se afundou. Quem tem poder, quem tem recurso, quem tem condição de ajudar, precisa se juntar agora. Não amanhã. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando levantar esse gigante. Se o Roger não pretende sair, então que ele forme um grupo de trabalho de verdade. Não um monte de gente para dizer amém, mas pessoas com coragem para discordar, para pensar diferente, para propor soluções. O Paysandu precisa de uma comissão técnica nova, de um executivo de futebol competente, de um departamento médico transparente, de um setor de análise que funcione de verdade. E principalmente, precisa de um treinador com perfil de reconstrução. Com um pulso firme. Márcio Fernandes, com todo o respeito à história dele, não é esse cara. Já teve sua oportunidade. A terceira passagem dele mostrou que, apesar do esforço e da boa vontade, não tem mais força para conduzir esse barco. É hora de trazer alguém com ideias novas, com mais coragem, com visão de longo prazo e, acima de tudo, com fome de vitória. E aí entra outro ponto importante, o papel do executivo de futebol. O atual, Frontini, teve acertos pontuais, como Talisson e Garcês, mas no geral, as escolhas foram equivocadas. A última leva de contratações foi um desastre completo. Jogadores como Wendel Júnior, Peterson, Carlos Eduardo, chegaram e não mostraram absolutamente nada. Não dá para repetir esse tipo de erro em 2026. O clube precisa de uma política de contratações séria, baseada em desempenho, em análise, em perfil. Não em indicações aleatórias ou apostas sem fundamento. E isso só é possível com um executivo de futebol de verdade, que conheça o mercado, que tenha contatos, que entenda de montagem de elenco. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte.
Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado do futebol brasileiro acabou de ganhar um capítulo que promete mexer com torcedores e comentaristas de norte a sul do país. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, Luciano Heng, empresário conhecido por seu estilo explosivo e presença constante nas redes sociais, teria colocado na mesa uma proposta que muitos já chamam de monstruosa pelo Paysandu, clube tradicional do Pará. O rumor se espalhou rapidamente e acendeu uma verdadeira fogueira entre fãs de futebol, dirigentes e até políticos que têm afinidade com o esporte. Ainda não se sabe ao certo se a intenção de Heng é apenas investir no futebol local ou transformar o Paysandu em um projeto ambicioso capaz de desafiar gigantes do eixo sul-sudeste. Fontes próximas ao empresário afirmam que a quantia envolvida no suposto negócio seria capaz de virar a história recente do clube de cabeça para baixo, atraindo jogadores de destaque e reforçando a infraestrutura do time de forma quase inédita na Série C. Enquanto isso, torcedores do Paysandu tomaram as redes sociais com uma mistura de euforia e desconfiança, debatendo se o clube poderia finalmente romper com anos de limitações financeiras ou se tudo não passaria de mais um blá 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 do futebol brasileiro. O rumor ainda ganhou força quando analistas esportivos começaram a especular sobre o impacto que uma injeção de recursos dessa magnitude teria no cenário nacional. Alguns veem a operação como um divisor de águas, capaz de colocar o Paysandu em um patamar próximo ao de clubes tradicionais do Sul e Sudeste, enquanto outros alertam que movimentos desse tipo, sem planejamento sólido, podem virar um pesadelo financeiro em poucos meses. A grande incógnita, porém, permanece. Luciano Heng realmente deseja transformar o futebol paraense, ou estaria apenas testando os limites do burburinho nacional? Enquanto isso, dentro do próprio Paysandu, fontes internas dizem que a diretoria está surpresa com a repercussão e ainda analisa como reagir. Há quem afirme que reuniões sigilosas estão acontecendo para avaliar a viabilidade do negócio, mas nenhuma decisão concreta teria sido tomada até agora. Em um país onde futebol é quase religião, a simples possibilidade de um investimento desse porte já basta para incendiar debates acalorados em blogs, programas esportivos e grupos de torcedores. Um fato é certo, se o rumor se confirmar, o Paysandu pode entrar para o imaginário coletivo como o clube que, de repente, recebeu uma proposta que mudou tudo. Até lá, o que resta é observar, comentar e se perder na especulação de um dos capítulos mais inesperados do futebol brasileiro recente. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.